Alô, vocês, ouvintes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro do ano de 2026. O primeiro resumo esportivo do ano aqui com vocês. Antes de mais nada, você sabe, né? Rede Gama NGT, uma das melhores operadoras de TV a cabo, também pelo streaming e também baixando na sua loja de aplicativos, o nosso aplicativo Rede Gama NGT. Você vai ter o melhor acervo de filmes, desenhos e seriados e também de programas da TV a cabo. Bom, dia 6 de janeiro do ano de 2026, a gente já pode imaginar que tivemos poucas atividades neste início de temporada. Temos algumas movimentações no mercado da bola. Começou neste último final de semana a Copinha, a famosa Copa São Paulo de futebol. Antigamente falávamos juvenil, depois virou juniores, agora é sub-20, apesar de que a maioria das equipes está jogando esse ano com o sub-17 praticamente, mas é a Copinha de tanto sucesso pelo interior do estado de São Paulo. Falando então diretamente da Copinha, tivemos o início na última sexta-feira, com alguns resultados surpreendentes, mas com explicações para esta surpresa. A equipe do Coritiba, que sempre tem um bom trabalho na sua categoria de base, acabou perdendo para a Ponte Preta por 4-2. O Coritiba, bem como o Atlético Paranaense, vem praticamente com as suas equipes sub-17. Afinal de contas, o campeonato regional começa na próxima semana e o campeonato nacional começa no final do mês. Então, muitas equipes vão iniciar os estaduais com suas equipes, com suas escalações alternativas, basicamente fazendo com que os sub-20 acabem jogando os estaduais e fazendo com que o sub-17 acabe sendo obrigado a jogar a Copinha. Então o Coritiba acabou perdendo para a Ponte Preta por 4-2 na sua estreia. Outros resultados surpreendentes: o bom Internacional de Porto Alegre, também vindo com o seu sub-17, apenas empatou com a Portuguesa Santista. Jogo jogado é bonito, né? Partida realizada no famoso, no icônico estádio Nicolau Alagnon, o estádio do Nacional Futebol Clube, aqui na capital paulista. O Inter empatou 0-0. O Corinthians, jogando na cidade de Jaú, contra a boa equipe do Trindade de Goiás, levou um sufoco. Primeiro tempo, o goleiro corintiano fez uma defesa impressionante. Muita gente disse que aquela bola entrou, mas ele conseguiu tirar a bola antes de cruzar a linha. Um lance muito interessante, um dos lances mais interessantes, repetindo, desta primeira rodada da Copinha. Mas no final o Corinthians acabou conseguindo um gol com um centroavante de nome até meio icônico, né? O Luiz Fábio, apelidado de Favela, um jogador que está emprestado ao Corinthians por um ano e que acabou, depois de alguns problemas de documentações, de empresários, acabou sendo escalado e fez na Copinha, no sábado, o seu primeiro gol na equipe corintiana, ainda na equipe sub-20. O Corinthians não fez uma grande partida. No primeiro tempo, como eu disse, levou um sufoco, mas acabou vencendo por 1-0 e sai na frente. Uma surpresa positiva a equipe do Bahia, que acabou enfiando uma goleada de 5-0 na Inter de Limeira, onde já tivemos o protagonismo de um dos gols mais bonitos da primeira rodada da Copinha, o gol do Bahia, o gol que abriu o placar. O Bahia conseguiu mostrar um bom futebol, apesar de ser uma equipe ainda mais para um sub-17 do que para um sub-20. O Santos e o São Paulo estrearam bem, sem grandes atuações, sem sustos, bateram os seus adversários. Inclusive, na partida do São Paulo, acabou saindo um lindo gol olímpico, um belíssimo gol olímpico. O São Paulo abriu o placar
com um gol olímpico. E o Santos, jogando apenas para o gasto, acabou vencendo com facilidade. Então, são equipes que têm o favoritismo, mas eu acho que esse ano os grandes correm mais, os grandes de camisa, né, gente? Volto a dizer, correm mais risco de ter problemas na Copinha. Por quê? As equipes de Série A, no estado de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Mirassol, já tem Campeonato Brasileiro dia 29 de janeiro e Paulista daqui a uma semana. Então são equipes que vão utilizar muito, repetindo, o seu sub-20 e vai acabar enfraquecendo as equipes da Copinha. E isso pode dar até uma final surpreendente no dia 25 de janeiro e até um vencedor inusitado nesta Copinha. Outro detalhe importante, o Flamengo não mandou nem o sub-20, nem o sub-17. O Flamengo se ausentou da Copinha exatamente por falta de atletas para participar no evento deste ano. A Copinha vai ter que se adequar ao novo calendário, porque as competições dos próximos 4 anos se iniciarão como vai se iniciar nesse ano. Então, é um desafio para a organização da Federação Paulista de Futebol para o ano de 2027 conseguir solucionar este problema, ou então vai ter que se contentar com a maioria das equipes vindo disputar apenas com a categoria sub-17. Deixa eu só confirmar aqui para vocês, Copinha 2026, alguns resultados, como eu já disse, os grandes passaram bem e os chamados times de menor camisa tiveram algumas dificuldades, mas não tivemos grandes sustos. O Mirassol saiu na frente no seu grupo, outras equipes, o Ceará também começou muito bem, então realmente muitas partidas sendo realizadas durante toda esta semana. É muito difícil para a gente acompanhar todos os jogos da Copinha, mas a gente vai tentando informar e tentando repassar todas essas informações para vocês. O Vasco estreou batendo o Velo Clube de Rio Claro por 2-0. O Cruzeiro também largou na frente com vitória. A equipe do Santos, como eu disse, largou com 3-0 na frente. O Flamengo, como eu já repito, não veio jogar esse ano, mas foi impedido até por conta do calendário. O Botafogo, também uma equipe muito forte no sub-20, conseguiu também uma vitória no grupo de Taubaté contra o Águia de Marabá, 1-0, um jogo bastante apertado, e o Fluminense e Palmeiras estão estreando nesta segunda-feira. Então esse foi um pequeno panorama da Copinha para vocês, aqui dentro do resumo esportivo, e volta já no próximo bloco, falando um pouquinho do mercado da bola. Também vamos falar dos campeonatos de futebol no velho continente, um pouquinho de NFL, e também um pouquinho de NBA. Você sabe que Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o segundo tempo do nosso resumo esportivo, aqui pela Rede Gama NGT. Algumas movimentações no mercado da bola, poucas, mas poucas assim confirmadas, né? Porque é muita especulação, e hoje com essa internet mandando fake news para tudo quanto é lado, a gente nunca sabe se a informação ela é correta ou não. O que eu posso confirmar para vocês, muita gente já deve estar sabendo, mas apenas a título de informação e um posterior comentário, Gabriel Barbosa, o Gabigol, volta para o local onde foi formado, volta para o Santos Futebol Clube, vai fazer dupla com Neymar no ano de 2026 e, na minha opinião, é o canto do cisne do Gabigol. Não pela sua idade, mas sim pelo que ele não vem apresentando nas últimas 3 temporadas. 2 pelo Flamengo e 1 pelo Cruzeiro, onde ele não conseguiu nem ser titular.
Então agora ele vem a Santos, vai jogar ao lado do Neymar e Companhia Limitada, no clube que o revelou para o futebol, ou seja, tem tudo nas mãos do bom técnico Vojvoda, o Santos, para se aproveitar. E vamos combinar, se a gente falar só de futebol, uma dupla Neymar e Gabigol é uma dupla de muito respeito. Se eles vierem a fim de jogar bola, o Santos se tornará protagonista nesse ano de 2026. Agora, a gente tem dúvidas das condições físicas de um e condições de disposição do outro. Então, qual será o Gabigol que virá jogar aqui? Eu lembro que toda a carreira do Gabigol, ele foi protagonista no Santos, quando estava no início de carreira, e foi protagonista no Flamengo de Jorge Jesus. Nos outros momentos, que foram maioria, ele simplesmente não apareceu. Na Europa ele não apareceu, na segunda parte do seu trabalho no Flamengo ele não apareceu, e no Cruzeiro ele foi reserva, aquele reserva que só entrou para bater pênalti e ainda bateu muito mal. Então, resta a todos nós a curiosidade de saber qual é o Gabigol. Mudando um pouquinho aí para o Fluminense também é uma outra equipe que se reforça bastante, confirmadas as contratações do zagueiro James, que saiu do Mirassol, e do lateral Guilherme Arana, que saiu do Atlético Mineiro. Muita especulação em torno de outros nomes, Hulk, Rony e Companhia Limitada, mas até a nossa gravação aqui, até o nosso resumo esportivo se iniciar, a gente não tinha esta confirmação. O Cruzeiro, especula-se o nome do Gerson, seria um nome fantástico, seria a contratação do ano no futebol brasileiro, e o Gerson é um jogador esquisito. Ele joga muita bola no Flamengo, aí a segunda vez que ele vai à Europa, e lá na Europa não produz absolutamente nada. Então, se ele vier para o Cruzeiro e for o Gerson do Flamengo, o Cruzeiro se tornará um dos grandes favoritos da conquista de todas as competições que se dispor a participar. Falando um pouquinho dos clubes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Mirassol, até porque já falamos do Santos, os 4 já se reapresentaram, o São Paulo apenas com as contratações do Danielzinho e do goleiro Coronel, o Palmeiras acabou tirando o Aníbal Moreno dos seus quadros, a chegada do Marlon Freitas, o Mirassol teve um grande desmanche, muitos jogadores saíram, agora está se atualizando em termos de contratação. Falando um pouco do Corinthians, que ainda tem o transfer ban, negocia com o Botafogo uma possível troca do Savarino pelo Félix Torres, e eu acharia um ótimo negócio para o Corinthians, um péssimo negócio para o Botafogo, mas vamos ver o que vai acontecer. O grande detalhe do Corinthians são 2 situações totalmente opostas, envolvendo 2 jogadores que foram ídolos no Corinthians. O zagueiro Fagner tentou negociar sua rescisão de contrato com o Corinthians, contrato até o final do ano que vem, acabou exigindo uma garantia financeira para fazer essa rescisão, uma garantia de R$200 mil mês, o que daria para ele quase 2,5 milhões para receber só pela rescisão. Do outro lado, outro ídolo, o Romero, que tem um salário muito bom, venceu o contrato, o jogador não foi muito aproveitado pelo Dorival Júnior, já está em baixa, tanto técnica como emocionalmente e também com a torcida, fez uma oferta ao clube, aceitando jogar por menos de 40% dos seus vencimentos atuais. Então aí a gente mede quais jogadores estão realmente imbuídos com a nova mentalidade do Corinthians. A título apenas de informação, sem grandes comentários. Fagner e Romero, ídolos no passado, cada um ao seu jeito, estão negociando seus finais de carreira de forma diferente. Fica para vocês o pensamento de cada um. Indo agora um pouquinho para a velha bota, né? Como a gente gosta de falar, o campeonato italiano já quase na sua metade, né? Já estamos entrando na 18ª rodada. Nós temos cabeça a cabeça 3 equipes, e Inter, Milan e Napoli
O Inter vem à frente com 39 pontos em 17 rodadas. O Milan vem com 38, Napoli com 33. Essas três equipes seguidas de perto por Juventus e Roma com 33. Ou seja, cinco equipes fortes de camisa, na minha opinião, brigam pelo título italiano deste ano. Inter, Milan, Napoli, Juventus e a Roma. A grande surpresa, na minha opinião, é a Roma nesse posicionamento. E lá na parte de baixo da tabela, Fiorentina, Pisa e Verona. O Fiorentina vai se recuperando um pouco, já esteve no último lugar e agora é o 18º. Fim do campeonato, se fosse terminar o campeonato neste momento, a Fiorentina seria rebaixada juntamente com Pisa e Verona. A Fiorentina que já teve no seu plantel jogadores importantíssimos, até o brasileiro Sócrates acabou jogando na Fiorentina. Uma equipe que sempre disputou títulos e agora amarga uma briga imensa pelo rebaixamento. O artilheiro do campeonato até agora é o Lautaro Martinez, argentino da Inter de Milão, seguido pelo Christian Pulisic do Milan. Lautaro Martinez tem 10 gols e o Christian Pulisic tem 8 gols. A classificação: Inter, Milan, Napoli e Juventus jogariam a Champions, Roma jogaria a Liga Europa e o Como, com 30 pontos, jogaria a famosa Liga Conferência, também conhecida lá na Europa como Conference League. Seriam estes os times destinados a estas competições. É um campeonato que vai pegando fogo e está muito equilibrado. Semana que vem a gente vai atualizar para vocês a classificação e, tendo alguma nova informação, tudo isso será passado para vocês aqui no Resumo Esportivo. E vai ficando por aqui neste seu segundo tempo. E volta já já com o nosso já conhecido Tempo Extra. Lembre-se que Rede Gama NGT sempre com você. Voltamos com agora o terceiro tempo, o famoso Tempo Extra, a prorrogação do nosso resumo esportivo pela Rede Gama NGT. Falando um pouquinho do campeonato espanhol, nós temos, diferente da Itália e diferente da Inglaterra, aqui já, como sempre, aquela briga cabeça a cabeça com duas equipes que vão se distanciando da outra. O Barcelona, após 19 rodadas, é o líder com 49 pontos. O Real Madrid segue em segundo com 45. O título deve ficar na mão desses dois. O Villarreal é o terceiro com 38. O Atlético de Madrid, com os mesmos 38, mas com 2 jogos a mais, é o quarto. O Espanyol de Barcelona é o quinto com 33. E o Betis é o sexto com 29. Na parte de baixo da tabela, nós temos o Valência em 18º com 16, o Levante com 13 e o Oviedo com 12. O Valência, como eu gosto de dizer, time de camisa, é um time de muita tradição no futebol espanhol. Hoje amarga a posição de rebaixamento, mas lá está muito embolado. Dá para a gente ver que, por exemplo, do Osasuna, que é o 12º, até o Valência, que é o primeiro na zona de rebaixamento, são 3 pontos de diferença, ou seja, apenas uma vitória. Lá em cima, Barcelona, Real, Villarreal e Atlético de Madrid estariam classificados neste momento para a Liga dos Campeões. O Espanyol jogaria a Liga Europa e o Betis de Sevilha, retomando, jogaria a Conference League, se tudo terminasse neste momento. Os artilheiros do campeonato: o Kylian Mbappé do Real Madrid tem 17 gols, Ferran Torres do Barcelona tem 11 e o Muriqui do Mallorca tem 10. Estes são os destaques do campeonato espanhol e continua naquele esquema de par ou ímpar, né? Ou é Real ou é Barcelona. Há anos e anos que a gente não tem, como a gente diz no tênis, a quebra do saque, a quebra do serviço de um desses dois times, continuando sempre uma disputa, Barcelona e Real Madrid. E a gente vai torcer para que aqui no Brasil não aconteça isso com Flamengo e Palmeiras,
Palmeiras e Flamengo sempre disputando o título. Vamos ver o que vai acontecer neste ano de 2026. Ainda no velho continente, a famosíssima Premier League já tem a sua classificação após 20 rodadas e o Arsenal, surpreendentemente, não pela primeira posição, e sim pela folga na tabela. O Arsenal, em 20 rodadas, tem 48 pontos, é o líder. Manchester City e Aston Villa, segundo e terceiros, com a mesma pontuação. O City vai à frente pelos critérios de desempate. Liverpool é o quarto e o Chelsea é o quinto. O Liverpool é o quarto com 31 e o Chelsea é o quinto com também... O Liverpool é o quarto com 34 e o nosso Chelsea é o quinto com 31. Findadas o campeonato se terminasse hoje, Arsenal, City, Villa e Liverpool estariam na Champions, Chelsea iria para a UEFA e o Liga Europa, como eles podem dizer, e o United jogaria a Conference League. Na parte de baixo da tabela, West Ham, recheado de brasileiros, com 14, Burnley com 12 e Wolves com meia dúzia de pontos estariam rebaixados e eles vão se destacando negativamente dos outros, né? O Wolves está com 6 pontos, precisaria de 3 vitórias seguidas para tentar se colocar numa posição de briga. Acho muito difícil o Wolves escapar neste ano. Já lá em cima, o City perdeu uma grande chance quando venceu o Chelsea até o final da partida, o jogo jogado na sua casa, no Etihad Stadium, acabou deixando 2 pontos para trás. O Liverpool começou a temporada mais ou menos e depois teve uma decaída, acho que parece com 6 derrotas seguidas, começa a se recuperar, mas eu acredito que em termos de título será muito difícil, mas vai disputar pelo menos a Champions League, a equipe do Liverpool, uma equipe com tanta tradição. Mudando agora o esporte, vamos falar daquela bola que o futebol americano, aquela bola diferente que é arremessada para lá e para cá, e os jogadores brigam pelo posicionamento e brigam pelos territórios. Terminada a temporada regular, saíram como campeões das suas respectivas ligas Seattle Seahawks e Denver Broncos, que já passaram uma fase além dos playoffs. O famoso Wild Card são jogos eliminatórios únicos que vão conduzir e eleger mais 6 equipes que vão se juntar a Seattle Seahawks e Denver Broncos para a busca pelo Super Bowl. Teremos no próximo sábado e domingo o Carolina Panthers pegando o Los Angeles Rams, Chicago Bears enfrenta o Green Bay Packers, os Jaguars jogam contra o Buffalo Bills, o Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers, na minha opinião, o grande jogo deste Wild Card. O New England Patriots pega outra equipe de Los Angeles, os Los Angeles Chargers, e os Steelers pegam os Texans. São 6 jogos eliminatórios que vão eleger 6 equipes para que vão se juntar ao Seahawks e ao Denver Broncos, que vão jogar até a grande final, o grande Super Bowl. A gente não pode falar que a NFL tem final, porque não existe final, existe o Super Bowl. Super Bowl, o maior evento esportivo do planeta, que vai ter acompanhamento total do nosso resumo esportivo. E se você gosta de futebol americano e quer eleger um jogo para assistir, assista Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers, domingo, dia 11, às 18h30, em algum desses canais de streaming ou de TV a cabo. Esse sim, um jogo que vale a pena ser assistido. Falando um pouquinho agora de NBA, para a gente encerrar esse nosso resumo esportivo, na Conferência Leste, o surpreendente Detroit Pistons vai à frente com 26 vitórias, New York Knicks, Boston Celtics seguem de perto com 23 e 22 vitórias respectivamente. Estariam todas essas equipes classificadas para o playoff, que será jogado a partir de abril. No lado oeste, nós temos uma disparidade muito grande. O Oklahoma City Thunder
com 30 vitórias e 6 derrotas, está disparado à frente, um aproveitamento de 83,3%, realmente é muita coisa. Na segunda colocação nós temos os Spurs, com 71,4%, 25 vitórias e 10 derrotas, e o Los Angeles Lakers com 22 vitórias e 11 derrotas, com 66%. Do Lakers até o Minnesota Timberwolves, que é o sexto, é um sobe e desce danado. Quem perde uma partida cai 3 posições e quem ganha outra partida sobe essas outras 3. É uma briga muito grande, serão 80 jogos por equipe até que a gente tenha a definição das equipes que vão jogar o playoff. Favorito este ano, se a gente analisar tudo que vem acontecendo em termos de basquete na quadra, eu colocaria o Oklahoma City Thunder como mais favorito ainda este ano do que já era o ano passado. Agora, perdeu 3 partidas para o San Antonio em temporada regular. E o San Antonio está na sequência. Então nós podemos ter uma final de Conferência Oeste entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. E o que pode acontecer? O San Antonio já venceu 3, pode vencer facilmente. E lembra que o San Antonio tem alguns jogadores que estão decidindo em determinadas partidas. E num playoff, tudo pode acontecer. Bom, ponto final no nosso resumo esportivo desta segunda-feira, dia 5 de janeiro. A gente vai acompanhar tudo o que acontecerá durante a semana e no próximo dia 12 estaremos de volta aqui, porque você sabe, Rede Gama NGT sempre com você. Uma excelente semana a todos.